Velho Testamento, Antigo Testamento, capítulo 6, ok? Vamos ler aqui vários versículos, você vai poder acompanhar no telão. É uma história, irmãos. E nessa nossa breve reflexão, que você tenha no seu coração o seguinte: a palavra de Deus nos ensina, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele nos ensina que existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. Amém? Então, e nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós olhamos para a vida, com quais olhos nós estamos olhando para a vida, com quais lentes nós estamos olhando para o nosso amanhã, para o nosso futuro, para a nossa família, para a nossa descendência. Com que olhos temos olhado para a nossa cidade com seus governantes, para o nosso estado com seus governantes? Com que olhos temos olhado para a nossa nação com seus governantes, tanto no judiciário, executivo, legislativo, Ministério Público, igrejas, ONGs, associações, clubes e em diante? Então, o problema, irmãos, veja bem, estamos diante da mesa do Senhor. O X da questão não é o lado de lá. O X da questão que vai fazer a diferença em nossa vida é como nós estamos enxergando isso, como nós olhamos para isso. Muito mais do que isso, o que a gente consegue enxergar além disso. A palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, aquele que voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Então, desde o Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, nós somos convidados a andar pela fé. Ou seja, na nossa caminhada em pleno século XXI, março de 2024, o que nós estamos enxergando? Além da matéria, além do materialismo, além da crise, além do problema, além... Irmão, quem não tem problema? Todos nós temos algum tipo de desafio, todos nós. Você não é o privilegiado, pastor, você não conhece a minha carga. Se você de repente ouvir a história do irmão do seu lado, né, você vai querer tirar a roupa e dar para ele de repente. Não é verdade? Então, mas como o que nós conseguimos enxergar além do que nós estamos vendo? Então, nessa história, 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante, nos revela esse tipo de gente, a pessoa que tem o pensamento natural, o olhar natural, que vive uma vida naturalmente, que acredita só no que vê. Você vai ver também alguém que acredita no material, acredita no espiritual, mas muitas vezes deixa o material sobressair. E você vai ver também gente que acredita no espiritual, no sobrenatural, de que existe um Deus trabalhando em nosso favor e que é poderoso para nos socorrer. Então, veja essa história, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Síria e Israel, dois países, dois governantes. Um país querendo fazer guerra com o outro. Fazer o que, pastor? Guerra.
Eu quero dizer para você a primeira coisa nessa noite, para você nunca esquecer. Meus irmãos, esse lance de guerra, essa coisa de guerra, essa história de guerra, isso não nasceu na terra, não nasceu no coração de um governante, não nasceu no país, não nasceu no mundo natural. A guerra nasceu aonde, irmãos? A guerra nasceu no mundo espiritual. Então não esqueça disso. Se você, quando a gente vai para a escola, lá você vai estudar história do Brasil, história geral, e lá eu acho que ainda toca isso, né? Lá você vai ver que um dia teve a Primeira Guerra Mundial, outro dia teve a Segunda Guerra Mundial, já teve outras guerras menores entre países. Você vai estar lá no livro de história, não é invenção. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você que nos ouve pela gravação dessa palavra, que se fez guerra no céu, iniciou-se esse negócio de conflito, de divisão, de orgulho, soberba, inveja no céu, briga pelo poder do céu, quando um anjo, quando um querubim deixou entrar no seu coração a vaidade e disse: eu quero ser igual a Deus. Se for possível, eu quero tomar o lugar de Deus. E ele começou a fazer a fofoca particular no ouvido do reino angelical e conseguiu arrastar, iludir, enganar com a sua filosofia 1/3 do reino angelical. Então imagine só, se lá no céu, por exemplo, tem 300 mil anjos, são milhares e milhões de anjos, 300 mil anjos, ele conseguiu arrastar para ele 100 mil anjos. Então, meu irmão, nós estamos em pleno século XXI, 6.000 anos da história, desde a queda de Adão, a história da raça humana na Terra. Então, esse negócio de guerra, irmãos, você nasceu ouvindo falar de guerra, a gente está vivendo ouvindo falar de guerra, e se a gente morrer, a gente vai morrer e a outra geração vai ouvir o burburinho de guerra, porque é uma coisa espiritual, 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 e o inimigo incita sociedades, governos e nações a isso. Então vamos lá. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos, eles lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, tem um espião no nosso meio. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos do rei da Síria, lógico: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel
as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: em que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Esse servo é o Geazi, tá? Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas. Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Viu o quê? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor, ó Senhor, abre a esses os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, ampliar nossa visão durante a nossa caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar um coração de Eliseu, que não permitiu que o rei Acabe matasse todos os prisioneiros, não. Que o Senhor nos dê sabedoria para resolver todas as questões que às vezes querem nos afligir, que querem nos tirar a paz, que querem causar a guerra em nosso coração, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação. Que o Senhor faça da igreja, faça do jardim uma igreja de visão aberta, uma igreja intercessora, uma igreja
que esteja orando e buscando a direção do Senhor. Amém, povo de Deus? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós seja essa pessoa espiritual, essa pessoa que, diante da guerra, diante do problema, diante da morte, diante do desafio, que a gente entre no nosso quarto, tranque a porta, dobre os joelhos e fale com Deus. É a nossa cura. É o primeiro passo no processo da nossa cura, do nosso fortalecimento, da nossa restauração. Eliseu fez isso, irmãos. Eliseu era um profeta, homem de Deus. Deus revelava a Eliseu coisas que estavam acontecendo, coisas que iam acontecer naquele contexto de Israel, com o rei Acabe, Samaria, capital de Israel na época, porque o reino estava dividido. Então, creia de todo o coração que Deus vai ministrar no seu coração a resposta, Deus vai ministrar no seu coração a direção, Deus vai te revelar através de sonhos, através de uma visão, através da palavra. Deus vai te dar uma estratégia para você vencer o seu inimigo, os seus adversários, superar aquela muralha, derrubá-la, vencer os seus desafios. Mas isso começa com esse coração, irmãos, de buscar a Deus, de interceder ao Senhor, de clamar a Deus. Amém? Então, você não está sozinho. Aqui, o inimigo muitas vezes, irmãos, está armando ciladas para nós, está armando uma cilada de enfermidade, uma cilada na área profissional financeira, uma cilada para a empresa. O inimigo está armando uma cilada para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, as nossas fraquezas. O inimigo está armando uma cilada. Mas quando nós estamos caminhando, buscando ao Senhor, consultando ao Senhor, falando com Deus, Ele vai nos revelar, meus irmãos, o perigo, para que a gente tome cuidado, para que a gente desvie o caminho, para que a gente não tome aquela decisão. Ele vai nos revelar, porque Eliseu era um homem espiritual. Por que é espiritual, pastor? Porque ele tinha o chamado de Deus, porque ele estava exercendo o seu ministério, porque ele orava a Deus, Deus revelava a ele coisas, usava a vida dele também com milagres. Ele era um instrumento de bênção para a nação de Israel naquele contexto, era um líder espiritual. Então, meus irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, com os ataques que a gente sofre, irmãos, eu não sei se você já viu um vídeo de uma criança de mais ou menos 5 anos com uma mochilinha nas costas. É um vídeo de 3 minutos, está circulando por aí. Meus irmãos, o que aquela criança fala de coisas graves, xingando Jesus, exaltando o diabo. Irmãos, mas isso começa onde, irmãos? A educação começa em casa. Uma porta foi aberta na família daquela criança, demônios entraram. Se você vê como que aquela criança trata os adultos, ou o professor, ou o tio, ou o pai, ou a mãe, mas com nível de palavra, você fala, essa criança é endemoniada. Porque, irmãos, a porta foi aberta. E a porta foi aberta onde? Na família, lá em casa.
lá no filme, lá no celular, lá nesse contexto. Então, diante dos ataques que a família sofre, vem sofrendo, meus irmãos, você é o responsável para ser o guardião, para orar, para interceder, para expulsar. Você é o pastor da família ali para você ministrar a bênção de Deus, a palavra de Deus, em nome de Jesus, ministrar vida sobre o seu lar, meus irmãos. Você. Então, mas o rei da Síria, Acabe, era um homem natural. Ele só entendia as coisas naturais, só enxergava o natural. Tem alguém aqui que é espião em nosso meio? Porque tudo que a gente fala aqui, Israel fica sabendo, o rei de Israel fica sabendo, né? Nós temos que resolver essa questão aqui. Eu fiz um plano, eu planejei, eu quero fazer assim, tem que ser do meu jeito, mas isso vazou. Descobriram o nosso plano e o plano não deu certo. Meus irmãos, quando a gente é muito natural, ou quando a gente é muito carnal, meus irmãos, a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu acho, tem que ser conforme o meu entendimento. Meus irmãos, mas tem coisas na nossa vida que não vai ser do meu jeito, nem do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. O jeito de Deus. O jeito de Deus. Então Acabe era esse homem natural, confiava no seu exército, confiava na sua força, confiava na estratégia de guerra, confiava nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, mas fracassou, irmãos, fracassou. Então, eu e você, eu creio, nós já entregamos a nossa vida a Jesus, já entregamos a nossa vida a Jesus, vamos cear, já fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Se na nossa vida, irmãos, a gente querer agir conforme o mundo, a sabedoria do mundo, a estratégia do mundo, os atalhos do mundo, meus irmãos, a gente pode fracassar. A gente pode fracassar. Como esse rei fracassou no seu plano, no seu propósito. Então, meus irmãos, por isso que Tiago fala, não adianta você ficar falando, né? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã vamos viajar para tal lugar, amanhã eu vou estar assim, amanhã a minha família vai estar assim. Se Deus quiser, se Deus nos abençoar, se Deus me guiar, se Deus me conceder, se Deus permitir, eu quero fazer isso, eu pretendo chegar àquele lugar, eu pretendo viajar. Irmãos, resumindo, tem coisas que é do jeito de Deus. Mas pastor, eu não sei qual é o jeito de Deus. Então, se você não encontrou resposta na palavra, ore a Deus, consulte o Senhor, peça um conselho de gente mais experiente, de gente mais velha, mas peça. Não vamos viver como um homem natural. Geazi, meus irmãos, quando ele viu a cidade cercada, a crise chegou, ele entrou em desespero. Ai de nós, Eliseu, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa vida, da nossa família? O que vai ser de Israel? Nós vamos morrer, estamos destruídos, mas ele era crente, irmãos. Ele
fazia parte do povo de Israel. Ele tinha a mesma Torá, a mesma lei, o mesmo profeta. Aliás, ele era discípulo do profeta. Ele era uma pessoa privilegiada, acompanhava Eliseu nos seus milagres, no seu ministério. Mas quando ele viu ali, irmão, mas é a nossa tendência, irmãos. Quando a crise, quando a guerra, quando o dia mal bate a nossa porta, abala a gente, desabala, mexe com a gente, parece que a gente perde as forças, parece que a gente perde o rumo, parece que a gente não sabe o que vai fazer, parece que é o nosso fim. Geazi, irmãos, ficou desse mesmo jeitinho quando ele falou no verso 15: ai, meu Senhor, que faremos, irmãos? É verdade, na nossa caminhada, na nossa história de vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, na igreja, no ministério local, os governantes, cidades da nação. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Mas Eliseu, com essa atitude, Jesus estava sendo muito carnal, um crente carnal, não conseguia ver o poder de Deus agindo no mundo espiritual. Pergunto para você, de coração, você tem fé? Você acredita que no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, Deus está trabalhando com você? Você acredita? Você acredita que no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, Deus está se movendo em favor da sua família, em favor da sua empresa, em favor da igreja, do ministério, em favor da nossa cidade, da nossa cidade, da nossa nação? Você crê nisso? Isso é ter visão, isso é ter fé, isso é ser espiritual. Agora, se a gente não acredita, a gente é carnal. Entendeu? A gente é carnal. Mas o que aconteceu aqui? O profeta mais uma vez orou e pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Deus abrisse os olhos do seu discípulo. Então essa é a nossa oração essa noite. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar que além da guerra, além da ameaça, além da crise, além do problema, além da dificuldade, Deus está se movendo, trabalhando em nosso favor. Irmãos, por que a gente chama Deus o Senhor dos Exércitos? Por quê, irmãos? É só um blefe? É só um jargão? Não. Ele é o Senhor dos Exércitos porque Ele comanda um exército. Anjos de guerra, anjos armados, anjos que estão aí a pelejar por nós. Então, e o que fez Eliseu? Eliseu, com seu rei Acabe, poderia ferir, matar a espada todos os sírios naquele momento. Mas o profeta, não. A vontade de Deus não é a guerra. Essa é a vontade do diabo. A vontade de Deus é a paz. Deu essa estratégia para eles, essa sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Senhor, eu estou precisando de uma direção, de uma sabedoria. Eu estou precisando conduzir isso. E deu a ele essa graça. Não vamos matar ninguém. Coloca pão na frente deles, coloca água na frente deles e manda eles de volta para o país deles. O que diz a palavra? E não entraram mais tropas sírios na terra de Israel. Já pensou, irmãos, outro rei, outra geração, olha, nós vamos invadir Israel. Não vai com isso. Por quê? Porque o pai falou para o filho falou para o neto, ele foi falando para o bisneto, não. Com Israel não briga não.
brigar com outro país, mas coisa real não. Porque um dia aconteceu isso. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar as nossas vidas para semear a paz na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação. Amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de paz, não é Deus de guerra. Amém? Deus vai usar você. Que Deus te dê sabedoria para resolver todos esses conflitos, essas tempestades na sua vida. Deus é contigo, Deus é por você, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, te prosperar, e você vai marcar essa sociedade em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar, vamos cear em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe o seu coração.